Olá, meus amigos, um dia sempre de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. Já iniciamos há algum tempo atrás, e hoje nós já estamos no finalzinho do livro. Vamos para a mensagem de número 39, intitulada Versão Moderna. Humberto de Campos ele vai fazer uma interpretação do Sermão do Monte, por isso é que ele colocou uma versão moderna. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos pedir para o professor Valdeir fazer nossa prece de gratidão. Vamos orar? Querido amigo Jesus, Senhor de nossas vidas, nosso pastor e mestre, te agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui novamente, rematriculados na Escola do Bem, para buscarmos aprender a lição do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pois que nos ensinastes há 20 séculos e durante todo esse tempo não temos conseguido aprender. Assim, Senhor Jesus, quando as asas brancas e luminosas da consoladora doutrina espírita nos abriga, nos acolhe, nos aquece, exultamos, Senhor, ao te saber conosco, nos apontando novamente o caminho do teu aprisco de luz. Por tudo isso, Jesus, abençoa-nos. E aqui expressamos a nossa gratidão. Sê conosco hoje e sempre, Senhor, de nossas vidas. Que assim seja. Versão moderna. Começa Humberto de Campos. E, respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante. Então, o Humberto de Campos aqui vai repassar a interpretação deste que ele chamou de um velhinho amigo, Então, alguém no mundo espiritual, alguém solicitou, dá a entender, um companheiro havia solicitado a tradução do Sermão do Monte para uma linguagem mais atual, mais moderna. E isso vai estar realmente lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, falou esse velhinho amigo com voz cheia e vibrante, abre aspas. Então, a partir de agora, vai ser a interpretação desse senhor, esse senhor amigo, já um senhor de idade, diz ele, que traz essa roupagem da Boa Nova, modernizando, vamos dizendo assim, trazendo para os dias atuais. Abre aspas. Bem-aventurado os pobres de ambições escuras, ou seja, aquele que não tem ambições que acabam, vou usar um termo bem simples, acaba sujando a tua encarnação. São aquelas ambições que nos trazem um mal muito grande. São aquelas ambições que nos fazem perder a nossa encarnação, que nos faz perder a nossa vida moral. Então ele diz, bem-aventurado, ou seja, feliz os pobres de ambições escuras, que não têm ambições escuras.
que não tem, é bem-aventurado, é feliz aquele que não tem sonhos vãos. Uma coisa é eu sonhar no meu processo de evolução, outra coisa é eu sonhar construir uma casa dos sonhos espetacular, maravilhosa, com tudo. Um sonho tão vão, tão curto, tão passageiro. Bem-aventurado, né? Ou seja, feliz aqueles, né, que são pobres, que não têm, de projetos vazios. Você faz um projeto que não tem, não chega a lugar nenhum. É um projeto que você olha e diz assim, o que isso te traz para o teu processo de evolução? Quantas vezes, quantas décadas nós passamos na nossa vida fazendo projetos vazios? O que é, tia? É um projeto vazio, é um projeto horizontal apenas. É um projeto que não te conduz à tua evolução espiritual, o teu processo de evolução. Então, novamente, bem-aventurado é felizes. Felizes os pobres que não têm aí esse projeto vazio e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal. Olha, eu faço bem, viu? Olha, eu estou aqui fazendo a sopa. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Sem isso. Aí seria o bem-aventurado. Sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraído das exigências da personalidade, porque a nossa personalidade, a vida terrena, a personalidade, ela exige ser apresentada, ser citada, ser falada, ser aplaudida. Isso é a personalidade. A gente sempre deixa um dedinho para que entenda e perceba que fomos nós que fizemos aquilo. Por isso que aí volta, né? Bem-aventurados pobres, né? Que ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal. Então você vê que quando ele fala de pobreza, ele está falando de menos, ele não está falando de miséria. Ele não está falando de fome. Ele não está falando de pobreza material. Mas ele está falando de uma ausência de atitudes que são contra a moral cristã. De atitudes que, na verdade, é um movimento da personalidade, que é um movimento da vaidade. Então, essa pobreza é não ter a vaidade, não ter o orgulho, não ter o personalismo. É isso aí que é a pobreza. Bem-aventurado esse pobre que não tem esse tipo de comportamento. Porque muitas vezes você é um pobre material, mas você tem esses comportamentos, você é vaidoso, você é orgulhoso, você valoriza demais a sua personalidade, mesmo estando numa condição financeira desfavorecido, vamos dizer assim. Entende? Então esse bem-aventurado do pobre é esse que não tem absolutamente esses comportamentos que são contrários ao Evangelho do Senhor. Ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraído das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos. Porque é muito rica essa mensagem, porque quando ele diz assim, distraído das exigências da personalidade, porque viverão em novos débitos, porque quando eu faço algo e espero reconhecimento, espero o aplauso, eu estou arrumando um novo débito. Porque eu fiz com o intuito de receber algo. Eu fiz para ser reconhecido, eu fiz para ser aplaudido. Gente, às vezes a gente consegue acertar tudo e cai por conta do orgulho. Às vezes você tem uma mediunidade espetacular, você caiu por conta do orgulho e vaidade. E está lá no livro dos médiuns, as maiores quedas dos médiuns é justamente o orgulho e a vaidade. A maior queda nossa, ser humano, é orgulho e vaidade. A gente tem certeza que a gente faz tudo o que é melhor. Não, eu faço muito bem, só eu sei fazer, porque eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Quando nós começamos a jogar muita purpurina sobre nós mesmos, nós estamos ricos de vaidade, ricos de orgulho. Logo, não somos bem-aventurados.
daquilo que ele fala, bem-aventurados os pobres, não somos. Porque somos ricos de atitudes contrárias ao que o nosso Senhor nos ensina. Viverão sem novos débitos, no rumo do céu, que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Vos abrirão a porta de ouro da verdadeira riqueza, do verdadeiro poder. Porque aqui ele diz, seja pobre de vaidade, pobre de orgulho, pobre de egoísmo, mas em compensação você será rico, como ele coloca aqui, a entrada de ouro no mundo espiritual, as portas de ouro no mundo espiritual, que é a verdadeira riqueza, que é aquilo que o nosso Senhor Jesus fala, não amontoeis tesouros na terra, onde os homens roubam, as traças corroem, o ouro destrói, porque a ferrugem vai destruir. Então, não amontoeis tesouros na terra, amontoeis tesouro no céu. Então, é como diz assim, o meu maior tesouro é realmente a paz de consciência e a harmonia de viver no mundo espiritual, ser muito bem acolhido no mundo espiritual. É isso que eu valorizo, e não as coisas da terra, as coisas que são efêmeras, breves e que nós teremos que deixar tudo. Nós estamos fazendo uma apologia, a gente viver na miséria, não é isso. É a gente parar para reconhecer o que é que eu dou tanto valor. Agora ele vem com outra bem-aventurança, feliz, os que sabem esperar e chorar, que é bem-aventurados que sofrem. Sabem esperar e chorar sem reclamação e sem gritaria. Porque a dor dói. A gente acha que não chorar é sinônimo de força. Não, pode ser sinônimo de orgulho. A gente não mostrar que a gente também sente dor. Esse é o movimento de orgulho. Então chorar pode. Esperar sim, mas sem reclamação e sem gritaria. Sem reclamação e sem gritaria. Gritar é você reclamar para todo mundo ouvir. Onde tu chega, tu fala. Onde tu chega, tu fala. Onde tu chega, tu reclama. Onde tu chega, tu reclama. Aí não é um bem-aventurado esse sofrimento, Suportando, sem reclamar e sem gritaria, a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoado aguilhões do socorro divino, a impeli-los a nos empurrar para adiante na jornada redentora, porque realmente esses sofredores serão consolados. Então a gente para pensar. Por que ele diz aqui, ele usa bem assim, aguilhões do socorro divino. O aguilhão é aquela ponta de ferro a nos ferir. E ele coloca como um aguilhão de socorro divino. Por quê? Primeiro, é impossível nós evoluirmos sem um contato com o outro. Segundo, e é justamente no contato com o outro, treinando a tolerância, a resignação. Porque o que a gente treina na vida de convivência? A respeitar o outro do jeito que ele é. A não querer que o outro seja o que eu quero que ele seja. O nosso maior nível de sofrimento na Terra, da vida de relação, é a nossa prepotência. A gente não respeita o livre-arbítrio do outro. Então, nesse processo de evolução, maledicência, ódio, sarcasmo,
suportando, isso tudo é usar o outro como o meu instrumento de progresso. Então eu preciso ter alguém que discorde totalmente do meu jeito de ser, da minha forma de fazer, para que eu possa tolerar, aprender a conviver. Enquanto eu estou sofrendo, porque às vezes, meus irmãos, a gente não fala, mas a gente pensa. E fica se remoendo por dentro, não tem mudança. A mudança não é só calar. A mudança é exatamente o quê? É não falar e calar intimamente. Dizendo a nós mesmos, o outro tem direito de ser como quer. E não ficar ali bombardeando constantemente no nosso mundo íntimo. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, ou seja, particulares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, o mesmo direito de opinar, e o mesmo direito de experimentar, de que se sentem detentores. Porque só eu quero experimentar. Porque às vezes nós fazemos questão de sermos antipáticos, sem provocar antipatias e descontentamento. Aonde você chega, você diz uma piadinha desagradável, uma brincadeira sem graça, né? Uma palavra mal posta. Me recordo uma vez numa reunião, rapidamente, não era uma reunião religiosa, e a gente estava ali dando um treinamento e uma pessoa disse: fulana, silencia, porque tu já é velha. E ela falou aquilo num tom de brincadeira, mas quem ouviu não gostou. E a gente percebeu que a moça não ficou bem a reunião inteira. Então, são coisas que para quem fala, mas é porque a gente tem que aprender a falar. Ser manso é pensar antes de elaborar a pergunta, a fala, para não ser isso aqui que ele coloca, olha, não promover descontentamento em ninguém. Às vezes a pessoa está fazendo uma comidinha, a gente vai, olha e faz aquela cara assim, né? Virando a boquinha para o lado. E a pessoa fica, poxa, isso é provocar um descontentamento. Uma coisa tão simples que a gente não se apercebe. Então que esse manso, bem-aventurado, feliz os mansos, mas que provocam o bem-estar onde ele está. Mantendo os pontos de vista que eles são particulares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito. Dá o direito do outro de pensar, dá o direito do outro de opinar, dá o direito do outro de experimentar, de que se sentem detentores, porque eles podem fazer isso e devem. Porque respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, cada tempo e condição, isso vai o quê? Equilibram o corpo e a alma, no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições, porque ele diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então, muitas vezes, esse nosso jeito prepotente, esse nosso jeito que só nós sabemos, esse jeito de querer opinar em tudo, acaba adoecendo o nosso corpo. Menos tempo na terra, mais desarmonia no ambiente que nós estamos, porque onde a gente está vai ter desarmonia. Por isso que ele finaliza, respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar. No dia que nós aprendermos a respeitar o outro do jeito que o outro é, chegou a paz na terra, chegou a paz dentro do lar, chegou a paz no trânsito, chegou a paz no centro espírita, chegou a paz em todos os lugares. Aprender a respeitar o outro do jeito que o outro é.
Eu não tenho o direito de querer mudar o outro, mas eu tenho todo o dever de me tornar um humano melhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem são esses? Aguardando o pronunciamento do Senhor por meio dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores, que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos, né? Então façamos a nossa parte e deixa que o Pai irá pronunciar. Bem-aventurados misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos. Olha, não é só a misericórdia para com o justo, é também misericórdia para com os injustos. Porque normalmente a gente tem misericórdia para a pessoa que passa pelo justo, né? Mas também por aqueles que são injustos. Não é o que passa pela injustiça, é o injusto. Dos ricos e dos pobres. Quantas vezes a gente só não se compadece ali? Só tem misericórdia para com os pobres, mas a gente também deveria ter misericórdia para com os ricos, porque eles estão se iludindo muitas vezes, se afundando numa encarnação. Dos bons e dos maus. Olha a misericórdia, tanto para os bons quanto para os maus. Entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de quem necessita. Bem-aventurados limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão, entre aspas, a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Quantas vezes nós sempre avaliamos uma situação e a gente só consegue enxergar o lado podre daquilo ali, com o nosso julgamento. Se eu tenho um coração limpo, eu não vejo sujeira em tudo que é canto. Bem-aventurados pacificadores que toleram, sem mágoa, os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, e que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados que sofrem a perseguição ou a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo, acima da epiderme sensível, da pele sensível, os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigado diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor. Porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. A essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiante e límpido pelo nosso grupo e, fim da ligeira pausa,
fixou nos lábios amplos e belo sorriso, rematando serenamente. Rejubilem-se, alegrem-se, cada vez mais, quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. Em seguida, retomou o passo leve para a frente, deixando-nos na estranha quietude e na indagação oculta de quem se dispõe a pensar. Então a gente observa, ele trouxe aí essa nova roupagem, né, trazendo para os dias atuais, sobre as bem-aventuranças. Sempre quando você vê bem-aventurança, é feliz aquele que. E é verdade. Essas atitudes, essas atitudes quando são contrárias, elas nos trazem tanto amargor, tanto sofrimento. Quão leve seria a vida se nós leve fôssemos, né? A gente acaba arrumando tanta encrenca. Foi bom, gente? Algum comentário? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Você vê que quando ele fala de pobreza, ele está falando de menos, ele não está falando de miséria. Ele não está falando de fome. Ele não está falando de pobreza material, mas ele está falando de uma ausência de atitudes que são contra a moral cristã. Uma coisa é eu sonhar no meu processo de evolução. Outra coisa é eu sonhar construir uma casa dos sonhos espetacular, maravilhosa. Um sonho tão vão. O que isso te traz para o teu processo de evolução? A personalidade, ela exige ser apresentada, ser citada, ser falada, ser aplaudida. Isso é a personalidade. A gente sempre deixa um dedinho para que entenda e perceba que fomos nós que fizemos aquilo. Quando nós começamos a jogar muita purpurina sobre nós mesmos, nós estamos ricos de vaidade, ricos de orgulho. Logo, não somos bem-aventurados. O meu maior tesouro é realmente a paz de consciência e a harmonia de viver no mundo espiritual, ser muito bem acolhido no mundo espiritual. É isso que eu valorizo, e não as coisas da terra, as coisas que são efêmeras, breves e que nós teremos que deixar tudo. Nós estamos fazendo uma apologia, a gente viver na miséria, não é isso. É a gente parar para reconhecer o que é que eu dou tanto valor. Primeiro, é impossível nós evoluirmos sem um contato com o outro. Segundo, e é justamente no contato com o outro, treinando a tolerância, a resignação. Porque o que a gente treina na vida de convivência? A respeitar o outro do jeito que ele é. A não querer que o outro seja o que eu quero que ele seja. O nosso maior nível de sofrimento na Terra, da vida de relação, é a nossa prepotência. A gente não respeita o livre-arbítrio do outro. A mudança não é só calar. A mudança é exatamente o quê? É não falar e calar intimamente, dizendo a nós mesmos, o outro tem direito de ser como quer. E não ficar ali bombardeando constantemente no nosso mundo íntimo. No dia que nós aprendermos a respeitar o outro do jeito que o outro é, chegou a paz na terra. Chegou a paz dentro do lar.
Chegou a paz no trânsito, chegou a paz no centro espírita, chegou a paz em todos os lugares. Eu não tenho direito de querer mudar o outro, mas eu tenho todo o dever de me tornar um humano melhor. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Que a Tua paz, Senhor, possa nos envolver e que possamos sempre entender as bem-aventuranças no movimento íntimo de renovação, de atitude no bem, de pacificação e de fé em Deus sempre. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.